Oi, pessoal! Opa, o fone tá aqui. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, minha câmera tá travando muito. Reparei isso desde que eu comecei a fazer aulas gravadas ao invés de ao vivo. Então, assim, eu vou parar às vezes numa posição bem tipo, feia e ficar. Mas pelo menos o áudio não corta e é isso que importa. Até rimou. Mas então, a nossa aula de hoje a gente vai resolver apenas exercícios. Deixa eu até colocar aqui na apresentação. Provavelmente minha cara vai começar a travar agora. Falei? Enfim, espero que tenha parado de travar. Amém. Mas, né, informações básicas para todo começo de aula no e-mail. Aqui, ninguém nunca me mandou nada, ninguém nunca pergunta nada, né? Mas por via das dúvidas, eu sempre vou deixar aqui e falar isso no começo de todos os vídeos, porque, né, todos os professores estão se envolvendo muito com isso, a gente realmente está disposto a ajudar. Então, o convite vocês têm, claro, só se houver dúvida, se precisar e tal, até porque, assim, eu sou uma desconhecida dando aula para você que está assistindo. Mas, enfim, hoje a gente vai fazer a nossa última aula sobre soluções, a gente vai resolver uma lista de exercícios. Duas aulas anteriores, eu resolvi uma lista de exercícios sobre solubilidade e comentei que nessa aula, que eu ia resolver mais exercícios, eu iria colocar então um exercíciozinho, mania de Sorocabana, né, usar diminutivo. Mas eu ia colocar mais um exercício que envolve solubilidade, onde a gente iria precisar fazer cálculo. Assim, como a aula passada a gente viu assim cálculo sobre concentração, densidade, concentração molar, parte por milhão, título e diluição, é muita coisa que eu vou precisar resolver. Então, eu não consegui colocar vários exercícios de solubilidade, coloquei apenas um. Mas é melhor que nada. Espero que dê tempo de resolver tudo. Eu vou resolver, assim, super passo a passo, vou escrever aqui, vai ficar horrível a minha letra, espero que dê pra entender de coração. Mas então vamos lá. Só um último aviso. Nossa, eu esqueci de colocar o cronômetro aqui, mas tudo bem. Só um último aviso. Vou colocar o link para essa lista de exercícios na descrição desse vídeo. Então, assim, se você quiser, não veja ainda o vídeo, resolve a primeira lista. É uma lista, assim, um pouco extensa, tem mais de 20 exercícios. Não vou resolver todos, tanto que eu até coloquei a ordem que eu tô resolvendo. Eu tô, tipo, resolvendo a partir do exercício 4, para vocês terem noção. Então, assim, não tô resolvendo, tipo, 1, 2, 3, 4, sabe? Tô pulando alguns, resolvendo alguns, assim, alguns mais difíceis, outros nem tão difíceis assim. Mas vamos começar então. Primeiro exercício. Um exercício da PUC de Campinas. Evapora-se totalmente o solvente de 255 ml de uma solução aquosa de cloreto de magnésio. Eu acho que é o cloreto de magnésio. De concentração 8 gramas por litro. Então vamos anotar? Eu gosto de fazer assim. Volume, então, a gente tem, que é 250 ml. Vai ficar feio, mas tudo bem. E a concentração, 8 gramas por litro. A gente já vê aqui, né, que a gente vai ter que transformar esse volume aqui. Porque a gente não pode fazer uma conta usando ml e litros. Tem que estar na mesma unidade de medida. E aí ele quer a massa, né? Nossa, gente, como que eu consegui fazer isso? Pera, deixa eu apagar porque tá muito feio. E aí ele vai querer a massa do soluto. Então a gente vai simplesmente usar, né, a nossa formulazinha. E a massa é o que ele quer saber. A gente vai precisar transformar isso daqui. Para transformar isso para litros, a gente precisa dividir por 1000. Dividindo por 1000, vai dar 0,25 litros. E aí a gente calcula. A concentração é o quê? É massa. Nossa, meu computador começa a travar e não vai o negócio. Massa dividido por volume. A gente tem todos os dados que a gente precisa, então a gente só substitui na fórmula. A concentração é 8, a massa é o que a gente quer saber justamente, e o volume em litros é 0,25. 0,25. A gente faz essa continha, né? Multiplica, passa esse 0,25 multiplicando 8, e a gente tem o quê? Já multiplicando o resultado disso, eu vou olhar para a minha colinha que está aqui, né? Porque assim, não sou
uma gênia para fazer de cabeça, mas fazendo isso, a gente tem que é 2 gramas. Esse é o nosso resultado. Logo, vai ser a alternativa D, a resposta correta. Próxima questão. Questão 5. Fala assim, o vinagre contém, em média, 60 gramas por litro de um ácido. Ou seja, eu tenho 60 gramas de ácido em 1 litro de vinagre, ok? Questão A. Qual é o ácido? E questão B. Usando uma colher de vinagre com 0,015 litros, ou seja, o volume, então, né? Como tempero, quantos gramas do referido ácido estão contidos nesse volume? Então, a gente vai precisar calcular isso também. Tá, a questão A tá simplesmente perguntando qual ácido que é. Eu acho que eu até comentei com vocês na nossa aula sobre funções inorgânicas que o vinagre tem um ácido extremamente famoso. Então, assim, isso é uma coisa assim que vocês precisam simplesmente memorizar. Tem algumas coisas na química, por exemplo, qual ácido tem no nosso estômago? Qual base é a soda cáustica? Coisas assim bem do dia a dia que às vezes caem no vestibular e vocês precisam saber. Nesse caso, o ácido que tem no vinagre é o ácido acético. Então, a nossa resposta é ácido acético. Vou escrever aqui. Ai, gente, mas fica travando no computador. Acético. Preciso de comprar um mouse. Acho que eu vou comprar um mouse só para dar aula. Ácido acético. Resposta da A. Agora B. Ele está pedindo a massa do ácido. Ou seja, é a massa dissoluto, né? Massa dissoluto é igual a... É o que a gente quer descobrir. Aí ele deu o volume, que é 0,015 litros. E aí ele deu já a concentração, que é 60 gramas por litro. Então, concentração é igual a 60 gramas por litro. Então, a gente tem todos os dados estão com as unidades de medida batendo, então eu só jogo na fórmula também. Concentração é o quê? É massa dividido por volume. Lembrando, massa do soluto dividido pelo volume da solução. E aí a gente calcula. Então, vai ser 60 é igual a massa, que a gente quer descobrir a massa do ácido, dividido por 0,015, que é a colherzinha, né? Que ele tá falando que tá usando. 0,015. Então, a gente passa esse 0,015 multiplicando aqui. E fazendo essa multiplicação, a gente tem um resultado de, vamos ver na minha cola, 0,9. 0,9 gramas, isso é um 9, tá? 0,09 gramas de ácido, ou seja, em uma colher de vinagre, eu tenho 0,9 gramas de ácido acético. Próxima questão, então. Questão 8. Nossa, era para eu ter pegado a questão 6. Mas tudo bem. Peraí, eu vou acrescentar no final, então, se der tempo, a questão 6, porque eu também queria fazer com vocês. Ela é bem legal. Então, vamos pular para a 8, então, Letícia, burra. A 8 fala assim: 420 ml de uma solução aquosa foram preparados pela adição de uma certa massa de hidróxido de sódio a 400 ml de água. Ou seja, 400 ml é o volume do solvente e 420 é o volume da solução. Tá, aí tá falando assim, determine a massa de soluto presente nessa solução. E aí ele deu a densidade da solução e a densidade da água. Para esse exercício, a gente vai precisar fazer 2 continhas aí. Primeiro, a gente vai precisar calcular a densidade da solução. E depois a densidade da água. Por quê? Ele está pedindo a massa do soluto presente nessa solução. Correto? Correto. E aí, a gente vai precisar saber a massa de cada um, a massa do solvente, que no caso é a água, porque daí a gente vai descontar uma da outra. Eu vou fazer aqui passo a passo, espero que dê para entender. Porque só falando assim fica meio difícil, né? Então, ó, o volume da solução,
solução, vou colocar SOL. Solução é igual a quanto? O volume da solução é 420. Esse primeiro volume que ele deu, 420 ml. Beleza. A massa do soluto é o que ele quer saber, não é? Então, pontinho de interrogação. A massa da solução a gente não tem. Então, a gente também vai precisar descobrir. Eu vou colocar M1 e M2. Porque digitar solução e soluto com esse negocinho aqui é tipo assim, missão impossível. Beleza. Lembrando que esse daqui é soluto. Acabei de reclamar, né? E tô fazendo. E solução. Solução. Nossa, que feio. Mas eu acho que dá pra entender, né? Fechou. Aí ele deu a densidade, né, de cada um. Ele deu a densidade 1, densidade da solução, que é 1,19 gramas por ml. Gramas por ml. Ah, esqueci de colocar o gramas aqui. Gramas por ml. E ele deu a densidade da água, ou seja, a densidade do solvente, que é 1 grama por ml. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar descobrir primeiro a massa da solução, e aí a gente vai usar o quê? A densidade da solução e o volume da solução. Depois, a gente calcula a massa da água com o volume da água que ele deu, e a gente vai acabar descobrindo a massa, né, do nosso solvente. E aí a gente consegue, né, descontar e descobrir qual que é a massa do soluto, que no caso é a soda cáustica. Quer dizer, o nosso hidróxido de sódio. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, calcular, então, a densidade da solução. Densidade da solução. A densidade da solução vai ser a massa dividido pelo volume. A densidade, a gente já tem o valor, que é 1,19. 1,19. A massa é o que a gente vai descobrir e o volume que ele deu é 420. Gente, por que eu não estou transformando nada aqui? Porque o volume ele deu em ml e a densidade também está em ml. Então, assim, graças a Deus, a gente não vai precisar transformar nada. Resolvendo essa continha, eu passo esse 420 multiplicando. Eu vou ter o quê? Que a massa, lembrando, isso daqui é da solução. Solução. Nossa, tipo, escrevendo tão tartaruga assim, duvido que vai fazer todos os exercícios. Mas tudo bem. Minha cara deve estar travando horrores, mas tá bom também. Fazendo essa continha, a gente vai ter que a massa da solução é 499,8 gramas. Então, a nossa massa da solução é isso. Fechou. Agora, a gente vai fazer a densidade do solvente, que no caso é a água. Solvente. Vai ser o mesmo esquema, né? Massa dividido por volume. E aí, a massa do solvente, a densidade, ele deu que é 1, né? No caso da água. Vou até escrever aqui em cima, água, para vocês entenderem. Beleza, é 1. A massa é o que a gente quer descobrir. E o volume é 400, né? Que ele deu aqui, ó. 400 ml. E meu computador começou a travar de novo. E aí, a gente multiplica isso aqui de novo. E aí, a gente vai ter que a massa da água, né? A massa, então, do nosso solvente. 400 vezes 1 é 400. Então, vai ser 400 gramas. Lembrando, isso daqui, no caso, é do nosso solvente. Agora, a gente precisa lembrar o quê? Fazer outro espaço aqui. O que é a massa da solução? Isso daqui que a gente acabou de calcular. A massa da solução nada mais é do que o soluto com o solvente. E o que a gente está querendo descobrir? Justamente a massa do soluto. Então, se eu sei que a massa da solução é soluto com solvente, e eu tenho todas essas informações, menos a que eu quero saber, mais solvente, então eu só vou descontar, né? Só vou fazer uma continha de menos agora.
Porque a massa total da solução, eu tenho que é 499. 499,8. A massa do solvente é 400, então faço menos 400. E aí vai sobrar o quê? A massa do soluto, que é justamente o que a gente quer saber. 499,8 menos 400 vai ser 99,8. Logo, essa é a nossa resposta. A massa de NaOH, né? Hidróxido de sódio, vai ser então 99,8. E essa é a resposta certa para essa questão. Próxima questão, então. Nossa, eu tô até com a garganta ardendo de tanto que eu falei. Questão 9, então. A questão 9 envolve título. E tá falando assim. Uma solução foi preparada pela dissolução de 40 gramas de açúcar em 960 gramas de água. Determine seu título e sua porcentagem em massa. O que é o título, gente? O título é uma concentração que vai relacionar as massas. Então, vai relacionar a massa do soluto com a massa da solução total. Então, vamos anotar aqui. O nosso soluto é a água e o nosso solvente é o açúcar. E o nosso solvente é a água. Então, a nossa massa do soluto vai ser igual a quanto? A 40 gramas, que é o açúcar, né? E a nossa massa da solução? Porque lembra, título vai relacionar soluto com solução. Então, por exemplo, muita gente fazendo isso daqui super rápido iria fazer o quê? Iria pegar 40 e dividir por 960. Só que não estaria certo, porque a gente não pode considerar só a massa da água, mas a massa do açúcar também. Porque é o que está compondo a nossa solução. Então, a gente vai ter que somar 960 com 40, e isso vai dar 1000. Então, a massa da solução... Nossa, para ficar mais bonitinho, eu poderia ter escrito e ir passando os slides, sabe? Mas é muito chato, dá muito trabalho, e assim eu acho que fica mais dinâmico, por mais que fique feio. E a massa da solução vai ser o quê, então? Vai ser 960 mais 40. Vou até anotar isso aqui para vocês se lembrarem. E isso vai dar o quê? 1000. Agora, o que a gente faz? O que é o título? É a massa do soluto dividido pela massa da solução. Então, vai ser 40 dividido por 1000. E 40 dividido por 1000 é quanto? É 0,04. 0,04. Dava pra gente cortar isso aqui e depois andar 2 casas a vírgula. Beleza. Fizemos o primeiro passo. Primeira coisa que ele pediu, que é determinar o título. Mas ele também quer a porcentagem. Então, essa é a nossa primeira resposta. E como que eu faço para calcular o título em porcentagem? Eu pego o valor e simplesmente multiplico por 100. Então, eu vou fazer 0,04 e eu vou multiplicar, fazer vezes 100. E aí vai dar 4%. E essa é a nossa outra resposta para esse exercício. Fechou? Então, o título ele vai ser igual a 0,04 e ele em porcentagem vai ser 4%. Correto? Correto. Próxima questão. Também envolvendo o título. Está dizendo assim. Calcule a massa em gramas do solvente contido em uma bisnaga de xilocaína a 2% e massa total de 250 gramas. Ele quer a massa do solvente. Beleza, o que a gente vai precisar anotar aqui? A gente vai precisar anotar primeiramente o título. O título está falando que é 2%. Mas vamos transformar ele para título normal sem estar em porcentagem? Quando eu quero transformar o título em porcentagem, igual no exercício anterior, a gente faz ele vezes 100. Então, se isso daqui está multiplicado por 100, para eu descobrir ele originalmente, eu tenho que fazer 2 dividido por 100. E aí, 2 dividido por 100 vai dar 0,02. Então, o título, nesse caso, é 0,02. A massa da solução, a massa total,
é igual a 250 gramas. 250 gramas. Ele quer o quê? A massa do solvente. Vou colocar MS aqui. Ele quer a massa do solvente. E agora a gente só tem essas informações para resolver. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente vai descobrir a massa do soluto. Por quê? O título é o quê? É o soluto dividido pela solução. E a gente já não tem a solução aqui, que é 250 gramas. Então, eu vou fazer o quê? Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou fazer 0,02, cadê a caneta? 0,02, que é o nosso título, igual a massa que eu quero descobrir, que é a massa do soluto, dividido pela massa da solução, que é a nossa massa total, que é 250 gramas. Resolvendo isso aqui, eu passo isso aqui multiplicando, eu faço 0,02 vezes 250, e isso vai dar 5. Então, 5 gramas é a nossa massa de soluto. Só que o que o exercício está pedindo? Ele não está pedindo a massa do solvente? Então, o que a gente vai precisar fazer? Ele já não deu a massa total, a massa da solução toda? Então, a gente vai descontar. A gente vai fazer, então, 250, que é tudo que a gente tem, a massa da nossa solução inteira, menos 5, que é a nossa massa de soluto. E, através disso, a gente vai descobrir a massa de solvente. Nossa, isso aqui é um igual, tá? Porque a solução é o quê? Não é solvente com soluto? Um mais o outro? Então, se eu quero descobrir só de um, eu tenho que fazer uma subtração aí. E aí vai dar o quê? 245. 245 gramas de solvente. Ou seja, não tá falando o que é o solvente, né, aqui. Mas essa é a nossa resposta, então, 245 gramas. Próxima questão, questão 17. E aí tem a 17, a 16 da outra lista. E aí eu ainda, se der tempo, eu vou pegar a 6, eu acho. Que era para eu ter colocado e não coloquei. Mas vamos lá. Tá falando assim, em 100 ml de um soro sanguíneo humano, a 0,585 gramas de cloreto de sódio. Uau! A concentração em quantidade de matéria deste sal no sangue é em mol por litro. Então, o que ele está querendo? Ele está querendo a molaridade, a nossa concentração molar. E como que calcula a concentração molar? Que eu expliquei para vocês na aula anterior. É o número de mols dividido pelo volume. Ok. E aí, o que ele deu para a gente, ter uma base? Ele deu a massa, do NaCl, que é 0,585 gramas. Ele deu o volume, que é 100 ml, só que eu vou ter que transformar para litro, porque o resultado ele quer em litro. Então, já transformando, eu vou ter que fazer 100 dividido por 1000, vai dar 0,1 litros, tá bom? 0,1 litros. E aí, a gente precisa calcular isso, só que a gente não tem o número de mols. A gente não tem o número de mols e outro detalhe, ele deu a massa molar. Ele deu o nosso MM. Massa molar, lembrando, é aquela massa que a gente pega da tabela periódica, que daí no caso vai ser 58,5. E ele já deu até somadinho. Nossa, ficou voando um pouquinho, mas tudo bem, 58,5 gramas por mol. Ok, agora o que a gente vai fazer? A gente precisa lembrar que molaridade é número de mols dividido por volume. E como que calcula o número de mols? O número de mols é a massa dividido pela massa molar. Se eu quiser substituir isso daqui na fórmula, eu posso. E aí a fórmula agora vai ficar assim. Nossa, tá travando esse negócio. Então a fórmula vai ficar assim, vai ficar massa dividido por massa molar vezes o volume. E agora a gente vai colocar tudo aí e vai descobrir quanto que vai ser então a molaridade, a concentração molar. A massa,
que ele deu é 0,585, 0,585, dividido por massa molar, que ele também forneceu aqui, que é 58,5. Isso vezes o volume em litros, que é 0,1. 0,1. Nossa, ficou muito feio isso. E aí, a gente faz todo esse cálculozinho. E eu já vou colocar o resultado direto, para também não ficar enrolando muito. Eu só tô procurando ele aqui na minha folha. Vai dar 0,1, se a gente resolver tudo isso. 0,1 o quê? Mol por litro. Mol por litro. E esse é o nosso resultado dessa questão. Tá muito feio tudo isso, mas pelo menos eu acho que o áudio deve estar bom, minha cara deve estar travando, mas eu acho que deve estar dando para entender. Próxima questão. Essa questão envolve solubilidade. E aí é igual eu falei, né, na outra aula de exercícios, que eu ia tentar resolver alguma de solubilidade para vocês verem. Então vamos lá. Tá falando assim, que a solubilidade do oxalato de cálcio a 20 graus Celsius é de 33 gramas por 100 gramas de água. Qual a massa em gramas do oxalato de cálcio depositada no fundo do recipiente quando 100 gramas, né, desse sal são adicionadas em 200 gramas de água a 20 graus Celsius? Assim, lendo assim, você dá um chute na cabeça, né? Vamos lá, vamos anotar primeiro os nossos dados. Ele deu a massa, na verdade ele não deu a massa, ele deu a solubilidade dele, ou seja, eu vou escrever aqui, sal e água, vou colocar um H2O para ser mais rápido, e água. Eu consigo dissolver 33 gramas de sal em 100 gramas de água. Isso é muito importante. E aí, o que a gente vai precisar fazer? Ele não falou que ele adicionou 100 gramas em 200 gramas de água? O que eu vou fazer? Eu vou descobrir quantas gramas ele deveria colocar para tornar uma solução saturada, ou seja, obedecendo a essa solubilidade, porque a solubilidade nada mais é do que a relação que vai ter, né? Quando eu vou preparar uma solução que eu tô colocando tudo na medida certa. Tô falando de um jeito bem grosseiro. E a solubilidade, né, desse sal é 33 gramas de sal em 100 de água. Então, eu vou usar essa referência para fazer a conta. Então, se agora eu quero usar 200 gramas de água, eu vou descobrir quantas gramas de sal vão ser solubilizados, vão conseguir ser dissolvidos. Então, eu vou desprezar primeiramente essas 100 gramas e aí eu vou comparar os resultados e ver se eu acabei colocando a mais ou a menos. Mas como falou que depositou no fundo do recipiente, com certeza eu acabei colocando a mais, né? Então, o valor que der aqui vai ser menor do que 100. E aí é esse o valor que a gente quer descobrir. Fazendo essa conta, eu tenho x igual a 33, né? Multiplicando cruzado, vezes 200 dividido por 100. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso cortar esses dois zeros aqui. 33 vezes 2 é 66, dividido por 1,66. Ou seja, seguindo a solubilidade desse sal, eu deveria colocar 66 gramas em 200 gramas de água. Mas eu acabei colocando 100, então eu coloquei a mais. E é esse a mais que o exercício está querendo saber. Então, simplesmente, eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer 100, que foi a quantidade que ele colocou, menos 64, que é a quantidade que solubilizou, de fato. E resolvendo essa conta, 64 não. Ó, já estou colocando o número da resposta. É menos 66, deixa eu apagar. Menos 66. Gente, eu fico com medo de estar com uma cara de bolacha enquanto eu fico concentrada escrevendo e apagando. Mas enfim, 100 menos 66 é 34. E esse é o nosso resultado, 34 gramas. Ou seja, eu acabei colocando 34 gramas a mais, que não dissolveu e ficou depositado no fundo do recipiente. Ou seja, eu acabei de fazer uma solução super saturada, porque eu coloquei uma quantidade maior do que o solvente era capaz de solubilizar, de dissolver.
E essa é a nossa aula. Não vai dar tempo de fazer o outro exercício que eu acabei não colocando aqui nos slides. Mas tá ótimo. Deu 30 minutos, né, e tal. E é isso, gente. Por hoje é só. Semana que vem nós vamos começar uma outra matéria muito importante também, que vai ser eu que vou dar pra vocês. E aí depois o Vitor já vai entrar de novo e dar aula pra vocês. Queria agradecer. Alguma dúvida, podem me mandar mensagem sem nenhum problema. Lembrando, o link dessa lista tá na descrição do vídeo. E esse último exercício que eu fiz é da lista anterior, ou seja, do último vídeo de exercícios. Então, tá lá também, ok? Um beijinho pra vocês e até semana que vem, no caso.